O Evangelho de hoje coincide com o dia 13 de maio, nós lembramos Nossa Senhora de Fátima, e ele se conclui com essas palavras de esperança de Jesus: tende coragem, eu venci o mundo. Maria, também, de acordo com o testemunho dos pastorinhos de Fátima, tem essa bonita expressão: por fim, no final, o meu coração imaculado triunfará. Então, esse é o motivo, essa é a razão, a esperança no meio das tribulações do mundo. A gente nunca se cansa de ficar admirados com aquilo que aconteceu em Fátima, no ano de 1917, 13 de maio de 17, 3 criancinhas, a mais velha com 10 anos, os outros 2 menores, Francisco e Jacinto, no meio do pastoreio deles e das brincadeiras, chegam em casa, voltam em casa dizendo que viram uma senhora. Essa senhora diz para eles coisas que nem eles podiam saber e nem entender, e ninguém mais também podia entender nem saber, porque ainda não tinham acontecido. Mas o que ela falava se cumpriu palavra por palavra, até a última revelação que ficou escondida e que acabou se cumprindo naquele dia também, 13 de maio de 1981, quando o Papa João Paulo II foi baleado na Praça de São Pedro. Quando ele acordou no hospital, a primeira coisa que ele falou foi: me tragam o envelope fechado com o chamado terceiro segredo de Fátima, que ele mesmo, João Paulo II, não sabia do que se tratava, porque aquilo era um segredo que só os papas conheciam e ele não tinha tido tempo ainda de ter contato com aquilo. Então, imaginamos qual a admiração do Papa João Paulo II ao abrir o envelope fechado com aquelas palavras escritas pela irmã Lúcia, contando que Nossa Senhora tinha dito para ela em 1917, e era uma visão que as crianças tiveram justamente de um Papa, um homem, um bispo vestido de branco, que é atacado, que é ferido, que derrama o seu sangue. Imaginem João Paulo II acordando no Hospital Gemelli, lendo essas palavras que tinham sido escritas há muitas décadas antes, e se dando conta: isso aconteceu, e aconteceu comigo. E o que Maria dizia, que aquela guerra que estava no final, 1917, se os homens não se convertessem, ela não ia ser a última guerra. Depois dela viria uma outra muito pior. E é interessante que isso coincidiu com também palavras muito sábias e inspiradas do
Papa Bento XV, Papa da época, porque quando a guerra terminou, os países vencedores impuseram um acordo de paz com a Alemanha que humilhava aquele país de uma forma muito grave e impunha um sofrimento muito grande para aquele povo que já vinha sofrido e empobrecido pela própria guerra. E Bento XVI disse para eles, para as nações vencedoras: não tratem assim a nação vencida, porque se vocês esmagam esse país, depois mais tarde ele iriga se levantar de novo e provocar uma guerra pior ainda. Mas, como sempre, as nações riram do Papa e disseram para ele: cuide dos assuntos de sacristia, de igreja, porque você não entende nada de política, nem de guerra, nem de países. Então, a tua opinião está sobrando aqui. Teu silêncio vale ouro. Não aceitamos nenhum conselho teu a esse respeito. E assim fez o mundo, também com os papas seguintes. Quando o Papa Pio XI denunciou os totalitarismos na sua época, fascismo, nazismo, comunismo, denunciou também o silêncio e a cumplicidade das nações democráticas diante do crescimento daquelas tiranias. Da mesma forma disseram: o Papa não entende nada, não sabe nada, melhor que ele fique calado. Aí chegou a Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII quis denunciar e condenar abertamente aquelas tiranias, mas aí os bispos dos países ocupados disseram para ele: Santo Padre, por favor, não diga nada, porque quem vai sofrer as consequências somos nós. Porque é fácil você falar aí do Vaticano que vai ser atacado, mas quem vai ser trucidado aí aqui pelos nazistas, etc., somos nós. Então, o Papa Pio XII resolveu ter uma atuação mais discreta e aproveitar para salvar milhares de judeus, escondendo eles nos claustros dos conventos, dos mosteiros, dando passaportes falsos para eles, dando certificados de batismo falso para eles, para poder salvar a vida dos judeus, para escândalo de alguns moralistas que dizem assim: poxa, mas o Papa está mentindo, né? A gente tem que entender bem a circunstância, porque aquilo ali não se tratava de trocar informações, mas sim de salvar vidas de quem não queria saber informação nenhuma, né? Então, tudo isso fizeram os papas ao longo daquele tão difícil século XX, né? E que culminou nesse ataque direto ao Papa João Paulo II. E de uma forma misteriosa, tudo isso, aquelas 3 criancinhas analfabetas do povoado, né, os menores povoados do interior de Portugal, escutaram daquela senhora misteriosa que visitava elas. Um dia voltavam para casa e disseram assim: vocês conhecem uma mulher que chama Rússia? Que tem o nome de Rússia, porque a gente não conhece essa mulher. Aí disseram assim: não, mas por que vocês estão perguntando para uma mulher chamada Rússia? Não, porque a senhora nos falou que se a gente não se converter, a Rússia ia espalhar os erros dela pelo mundo inteiro.
Então, as crianças nem sabiam o que elas estavam falando. E tudo se cumpria. Então, é tão interessante. E é claro, como não vê aí esse cuidado da mãe por nós, que continua nos convidando à conversão, que continua olhando o mundo com olhos da mãe de misericórdia, para a qual não é indiferente, não são indiferentes as nossas ações. Tudo aquilo que a gente faz de bom ou de mal, de uma forma misteriosa, repercute no mundo inteiro. Então, as nossas ações, mesmo aquelas que a gente acha que são pessoais, individuais, privadas, repercutem no mundo inteiro, né? De uma forma espiritual, repercutem no mundo inteiro. Então, por isso ela nos pede conversão, que façamos penitência, que nos convertamos, que nos retifiquemos dos nossos pecados, porque isso não é algo que interessa só a cada um como indivíduo, mas tem um reflexo na situação do mundo inteiro. Vamos pedir por intercessão de Maria, nesse mês de maio, principalmente nesse 13 de maio, a graça da nossa conversão, que a gente possa também escutar aquilo que a Igreja nos ensina, aquilo que o Santo Padre nos ensina, jamais desprezar os ensinamentos da Igreja e do Papa, porque depois a história acaba dizendo: eles tinham razão, todo mundo na época estava errado, estava cego, mas a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, iluminada pelo Espírito Santo, ela tinha o juízo verdadeiro, definitivo sobre a história.